Outro dia eu estava saindo aqui do meu prédio, tinha um cidadão com um cachorrinho, e o cachorrinho estava fazendo cocô exatamente na frente da saída do prédio. E aí eu fiz um comentário com ele e falei, olha, cidadão, olha só, as pessoas vão sair do prédio e vão pisar no cocô que o seu cachorrinho está fazendo. Ele ficou me olhando assim com a cara de paisagem e foi embora, não respondeu nada, não falou nada. Eu já tenho observado essa pessoa e eu acho que ela representa muito bem esse tal mindset fixo, ou se você quiser, ou personalidade árvore, opção filosófica da árvore. Pessoas que vivem, né, que olham para a natureza e acreditam que nós, o ser humano, é igual aos passarinhos, às árvores, a pessoa quer se integrar ali, a pessoa tem a ilusão, a fantasia de que é uma goiabeira que veio ao mundo com um destino, aquela história do destino, estava vendo um filme ontem, né? Sempre tem esse papo do destino, né? O meu destino é esse, o meu destino é aquele, e a pessoa fica procurando algo que vem de fora. Então esse é o que a Carol Dweck chama de mindset fixo. Que a gente falou ontem do Benjamin Hart, que ele fala da comparação entre os animais e as árvores, né? Que nós temos essa fantasia. Então, eu fiz aqui nesse artigo, esse artigo é a consolidação, né? É o início da minha narrativa, da minha voz, em relação a tudo isso que eu estou lendo, em relação à preparação dos inquietos inovadores para ajudar a sociedade nos seus projetos renascentistas. Então, a primeira base de tudo isso, a primeira decisão, quando a gente vai falar de pessoas, são essas três encruzilhadas filosóficas que eu estou colocando nesse artigo. E a primeira encruzilhada filosófica é que você vai fazer uma escolha. Isso está em Ayn Rand. Talvez seja o grande ponto alto da Ayn Rand, que ela opta por essa animalologia, essa comparação com os outros seres vivos, que ela diz, os outros seres vivos não precisam, né, criar a sua vida, criar a sua sobrevivência, né? Eles não precisam criar a sua sobrevivência. Eles precisam desenvolver a partir da sua genética, do seu instinto, aquilo que ele vai caminhar. Então, a primeira encruzilhada é essa, que a gente vai definir. Sou fixo ou sou mutável? Sou uma árvore, né? Tenho uma filosofia de vida que é uma árvore, ou tenho uma filosofia de vida de pessoa? Qual é a tua? Quando você diz, não, eu quero ser diferente, e aí a gente vai entrar nessa ideia da diferença do ambiente, a gente vai rejeitar a melô do Zeca Pagodinho, a melô do mentalidade fixa, a melô da mentalidade fixa é o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Então essa é a melô do mindset fixo. Quando o cara diz, deixa a vida me levar, o que na verdade é o seguinte, deixa o ambiente que eu fui educado, que eu fui criado, deixa a minha família, deixa a escola, deixa todas as pessoas decidirem o que vai ser da minha vida. E aí, se você diz, não, eu sou mutável, eu quero fazer as minhas escolhas, eu não sou uma árvore, eu não sou um passarinho, eu não tenho um destino, eu vou criar o meu destino, aí você vai para a segunda encruzilhada. Qual é a métrica? Qual é o critério de felicidade que você vai escolher? E aí nós temos dois. Nós temos a métrica da felicidade exógena, que vem de fora para dentro, ou a métrica da felicidade endógena, que vem de dentro para fora.
Aí a gente começa no desenvolvimento do que a gente chama aqui do segundo eu. O meu segundo eu é um processo de desenvolvimento em que eu vou criando alguém que olha para a minha formatação e vai, a partir desse olhar, olhando para dentro de mim e fazendo uma comparação entre o que eu recebi e o que está me fazendo bem, e o que eu recebi e o que está me fazendo mal. E aí então eu começo a desenvolver o que eu brinco aqui que é, né, o meu cachorrinho interno. Eu começo a querer agradar não mais o outro do lado de fora, mas começo a querer agradar um outro que existe dentro de mim, que é o meu cachorrinho interno, que eu não eu não determino algumas coisas para ele e eu preciso aprender com ele o que faz com que ele balance o rabinho. Então, a partir daí, eu faço a escolha. Isso tudo são escolhas, gente. Primeiro, sou fixo ou sou mutável? Qual é a métrica de felicidade que você vai escolher? Quando você escolhe a métrica da felicidade exógena, você vai, na sequência, como se fosse assim, uma espécie de brinde, você recebe necessariamente, você vai optar pela vaidade tóxica. O que é isso, Nepô? Você vai priorizar o outro. E aí, a partir daí, você começa a se preocupar com os resultados. O seu ego vai ficar ligado aos resultados e não ao processo. Você vai começar a viajar na asa do outro. E a partir daí, você começa a querer aparecer e não aprender. Você quer mostrar para os outros que você sabe e não que você está em processo de aprendizado. E a terceira opção, que é a dimensão que a gente tem, é você entender que o Sapiens, o planeta Terra, dentro do macro-universo não é nada. Então, tudo que a gente fizer, absolutamente tudo que a espécie fizer, os gênios fizer, que você fizer, tem uma importância muito relativa no macro-universo. Isso dá uma tranquilidade, isso dá a noção de que você tem que fazer uma vida significativa, ter uma vida plena, fazer as coisas da melhor maneira possível, mas ter um bem-estar, porque não vai, nada que você fizer, no contexto geral, vai fazer grande diferença. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem do aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix, quero ser bimodal.